Olá, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa sobre desenvolvimento comportamental. E hoje o nosso tema aqui é: quais são as habilidades que um profissional de desenvolvimento necessita ter? Mas a primeira coisa que eu queria aqui poder conversar com vocês é que a gente possa entender o que é uma habilidade. Uma habilidade é uma capacidade, é a capacidade de realizar algo, certo? E o que é uma competência? Competência é um conjunto de habilidades. A gente costuma dizer que uma competência, que existe o tripé da competência. E o tripé da competência, ele passa pelo conhecimento, habilidade e atitude, certo? O que isso significa, Se a habilidade é a capacidade de realizar algo, a habilidade, ela passa pelo conhecimento. Então, conhecimento e habilidades, que são dois pés do tripé da competência, elas estão extremamente ligadas. Porque dificilmente você vai ter uma habilidade se você não tiver um conhecimento. E aqui entenda o seguinte, Pode ser que você diga assim: não, Liana, mas tem pessoas que têm uma habilidade natural que foi aprendida. Pode ser que ela não tenha um conhecimento, ela não tenha adquirido este conhecimento de uma forma formal, certo? Mas ela desenvolveu, ela teve um conhecimento que gerou nela uma habilidade. E o outro pé do tripé da competência é o fazer, claro. Só que eu quero conversar hoje com vocês aqui sobre exatamente estes dois pontos, esses dois pés deste tripé, que é conhecimento e habilidade, principalmente sobre habilidade. Então, retomando, habilidade é a capacidade de realizar algo, certo? Só que uma habilidade, ela requer conhecimento. E sabem uma coisa que eu me dei conta? Que muitos profissionais não alavancam os seus negócios porque falta conhecimento, mas um conhecimento que seja um conhecimento que possa se transformar em prática. Deixa eu clarear o que eu quero dizer para vocês. Tem muitos profissionais, e aí são dois lados da moeda. Tem muitos profissionais que têm têm muito conhecimento metodológico e ferramental, mas não tem a habilidade de levar isto para a prática, de juntar os conhecimentos e transformar isto em serviços. Lembram que eu sempre digo aqui para vocês, que um dos grandes problemas de muitos profissionais é que têm muitos conhecimentos e não conseguem transformar este conhecimento em serviços. Não têm a habilidade de transformar este conhecimento em serviços. E aí não são competentes. Por quê? Porque tem um monte de conhecimento, um monte de ferramenta, um monte de metodologia, mas não conseguem transformar este conhecimento em serviços. Quer dizer, não tem esta habilidade, certo? Mas tem outros que têm o conhecimento, têm a habilidade, mas não tem, o terceiro. Acho que deu uma falhada aqui, no Insta. E tem outros profissionais que têm o conhecimento, têm a habilidade, mas não têm atitude. Então, se você de verdade quer ter um negócio lucrativo sustentado, de desenvolvimento, você precisa ter este tripé. Você precisa sim ter conhecimento. Você precisa transformar este conhecimento em serviços. E você tem que ter a atitude de fazer, E é exatamente por isso que em todas as nossas formações eu sempre ensino serviços. E por que eu ensino serviços?
porque isso é transformar o conhecimento em habilidade. Isto é transformar o conhecimento em prática. E esta é uma das grandes habilidades de um profissional de desenvolvimento. Mas quando a gente está falando, e hoje o nosso tema aqui é as habilidades de um especialista em desenvolvimento, humano, comportamental, e aqui eu quero focar na liderança com vocês, porque vocês sabem, eu sempre digo isso para vocês, este é o nicho mais lucrativo, é o nicho mais carente de bons profissionais. E eu comecei a me dar conta de uma questão extremamente importante, que muitas vezes o profissional, ele tem o conhecimento metodológico das metodologias. Por quê? Porque vamos lá, quando você quer trabalhar com lideranças, certo? A primeira coisa que você precisa entender é que para trabalhar neste nicho, este nicho requer metodologias e ferramentas específicas, certo? Só que sabe o que eu comecei a me dar conta? Que muitos profissionais tinham, metodologias específicas, ferramentas específicas, e mesmo assim se sentiam inseguros. Isso era algo que me intrigava muito. Como assim? Tem o serviço pronto, tá aqui o serviço pronto, este conhecimento transformado em serviço. Por que ele se sente inseguro? E vocês sabem o que eu me dei conta? Eu me dei conta que muitos profissionais se sentem inseguros, mesmo tendo metodologia e ferramentas, se sentem inseguros porque não têm os conhecimentos necessários. E aqui do que eu tô falando? Os conhecimentos de base. Para você trabalhar com líderes, tem duas coisas que você precisa ter para conseguir trabalhar com líderes de uma forma efetiva. Você tem que ter, sim, o conhecimento nas metodologias e nas ferramentas. Se você quer trabalhar com processos individuais, você tem que dominar a metodologia dos processos individuais. Se você quer trabalhar com grupos, treinamentos, coaching de grupo, sim, você tem que dominar a metodologia e as ferramentas deste tipo de processo. Só que eu me dei conta que muitos profissionais, muitos nem sabem, não têm metodologia e ferramentas próprias. Mas eu me dei conta que muitos dos profissionais que tinham a metodologia, as ferramentas específicas para o nicho de liderança, mesmo assim, não se sentiam seguros. Isso foi me intrigando e eu comecei assim, não, deixa eu entender o que é. Outra questão interessante. Sempre me solicitam muito referencial. Liana, que livros tu indica? Sobre liderança, sobre competências de liderança, sobre os conceitos e competências, de base da liderança, é basicamente o que me pedem. E sempre que me pediam isso, este é um pedido complicado. Por quê? Porque não existe nenhum livro que você leia e tenha ali especificamente sobre conceitos, base conceitual de liderança, teorias da liderança e competências. E aí, sabe o que eu também me dei conta? Então, assim, para mim, sempre é muito difícil indicar livros. Porque não existe livros assim. Liana, qual os livros? Bom, eu vou te indicar todos os livros que eu li nesses meus 25 anos de atuação. Porque este é um conhecimento, e aí eu também me dei conta o seguinte: por que muitos profissionais têm conhecimento e não conseguem transformar isto em serviços?
Porque é um conhecimento que não é prático. É um conhecimento teórico dividido em caixinhas. São conhecimentos, né? Porque quando eu falo, né, que o conhecimento ele é fundamental, ele é um conhecimento teórico prático. Porque quando nós estamos conversando com lideranças, certo? Você precisa entender, sim, profundamente sobre liderança e competências de liderança. Sim, você tem que ter o conhecimento teórico, mas é um conhecimento teórico aplicado. Porque você sabe e eu sei que entre teoria e prática tem uma grande diferença. Então, sempre me intrigou muito por que é, né, que os profissionais se sentem tão inseguros, por exemplo, para uma reunião de briefing, por exemplo, para fazer uma live. Porque, e olhem que interessante que é isso, que são os modelos mentais, né? Eu trabalho com liderança, com empresas, líderes e equipes há 25 anos. Então, há 25 anos eu estudo isso, certo? Eu estudo isso. Para mim, é algo muito fácil criar um treinamento, criar um workshop, criar um processo de desenvolvimento de grupo. É muito fácil. É muito fácil, por exemplo, eu ligar uma câmera e fazer uma live sobre liderança. E aí eu comecei a me questionar, e por que né, a grande maioria dos profissionais, mesmo profissionais qualificados, que eu conheço, tem essa dificuldade? Se sentem inseguros. E eu me dei conta, é que na verdade, para muitos, falta um aprofundamento nos conceitos e competências de liderança. Um aprofundamento em que sentido? De você, da gente, né? Não vou dizer da gente porque eu já domino isso. Não estou dizendo que eu sei tudo, eu estou sempre estudando, certo? Mas o que falta para a maioria dos profissionais? Um aprofundamento no entendimento teórico prático sobre liderança. Não estou falando aqui nem de metodologia e nem de ferramentas, que é outro tripé, que é outro pé, certo? De um negócio lucrativo e sustentado. Só que para você ir para a prática e ter segurança, você pode receber o serviço pronto, foi isso que eu me dei conta. Né? Se você recebe o serviço pronto e já tem o serviço pronto, ou, né, se você não consegue transformar o seu conhecimento em serviços, é porque falta um aprofundamento no entendimento sobre os conceitos e competências de liderança. Vou te fazer uma pergunta aqui para você responder, certo? Ontem eu fiz uma aula muito legal sobre isso. Eu fiz uma aula ontem falando sobre o mercado, as possibilidades e quais são as competências que nós temos que ter, certo? Se você não assistiu, o link tá na bio, assiste, ela vai sair do ar, eu acho que amanhã, certo? Assiste, porque foi uma aula muito interessante, onde a gente pôde aprofundar nesses temas. Vamos lá. Quero fazer a primeira pergunta. Você se sente inseguro para ir para uma reunião com uma empresa, ir para uma primeira conversa com um líder? Você tem medo que o líder te faça alguma pergunta que você não saiba responder? Você tem medo de, por exemplo, fazer um processo individual com um líder, que o líder te pergunte alguma coisa que você não saiba responder?
Você tem medo de fazer, por exemplo, um treinamento vivencial sobre um tema específico? Você fica com medo que o grupo possa te perguntar algo que você não saiba responder? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, saiba, talvez esteja te faltando aprofundamento teórico prático nos conceitos e competências de liderança. E ontem eu fiz uma pergunta na aula e eu quero fazer aqui para vocês. E quero que vocês respondam aí, certo? Vamos lá. Se um líder te convidasse, um empresário, te convidasse para tomar um café e dissesse assim para você: fulano, vamos tomar um café? Eu queria que você pudesse me explicar sobre as competências que um líder precisa ter. Ou um empresário ou um líder te convidasse para tomar um café e te dissesse assim: fulano, eu ouvi falar de liderança situacional. Me explica como é que é isso. Você saberia responder? Não responder, conversar a respeito? Você tem conhecimento teórico para isso? Teórico prático. O empresário não quer que você fique citando o autor A, B, C e D, que a teoria XYZ diz isso, que o empresário quer escutar e o líder de você é. Bom, liderança, o que é liderança situacional? É isso. Como é que isso é na prática? E dar exemplos práticos. Só que a gente só consegue dar exemplos práticos quando a gente domina a teoria também. Eu não sei se eu me faço clara. Talvez você já tenha lido muitos livros e mesmo assim não se sinta seguro. Sabe por quê? Porque fica um conhecimento teórico. E quando eu falo aqui de que você precisa ter o conhecimento, é o conhecimento teórico prático. Como é que essa teoria funciona na prática? Se, por exemplo, um empresário te chamasse, né, e dissesse: vamos tomar um café, ou um líder, e dissesse assim para você: me explica como é que é. Eu percebo lá com os meus líderes, é uma questão muito interessante, né? Alguns líderes conseguem ter a equipe super engajada, conseguem entregar resultados de uma forma muito tranquila. E eu vejo outros líderes que não conseguem isso. Por quê? Você conseguiria responder para ele? Exatamente, Sandra. Fica um conhecimento superficial quando a gente fica só no teórico. Só que o teórico ele é fundamental. Deixa eu contar para vocês como é que é o meu estudo, certo? Eu vivo estudando, eu vivo lendo, eu vivo fazendo. Eu fiz assim, ó, ao longo desses 25 anos é bem isso. Eu li centenas e centenas de livros sobre liderança. E não somente sobre liderança, sobre vários temas, certo? Eu fiz muitos e muitos cursos sobre liderança e sobre vários temas. E tudo que eu faço, tudo que eu leio, o meu olhar é: e como é que isso vai para a prática? Porque tem uma coisa que é muito real, os líderes dizem isso e eu já digo isso antes para eles, né? Eu digo: olha aqui, ó, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Só que a prática efetiva, ela é sustentada na teoria. Ela é sustentada no conhecimento. E para eu ter habilidade, eu preciso conhecer. Certo? A habilidade, ela passa pelo conhecimento. Ela passa pelo conhecimento. E como eu estava dizendo para vocês, eu me dei conta de que muitos profissionais não se encorajam
trabalhar neste nicho, que é um nicho fantástico, né? Que é um nicho que paga muito, que contrata muito e que necessita muito, porque de verdade se sentem inseguros. Inseguros nesse sentido que eu falei para vocês, né? Se um líder te chamar e dizer, vamos tomar um café, me explica o que realmente faz um líder ter, quais são as competências que um líder tem que ter para realmente ele gerar resultados. Ou uma outra pergunta, estou falando aqui perguntas que é muito comum, certo? Dos empresários, dos líderes nos fazerem. Uma outra pergunta é, o que é que acontece? Me explica, né? Assim, lá na minha empresa falam muito, né? Estão querendo implantar a cultura do feedback, falam muito de feedback. O que é feedback? Como é que funciona? E aqui você precisa entender uma coisa. Quando ele te pergunta isso, ele não quer conceitos. Só que para você explicar para ele a prática, você tem que saber o conceito. Mas você não vai ficar falando para ele conceitos. Ele vai te perguntar, tem uma técnica de feedback? Tem um jeito de fazer? E foi isso que eu me dei conta, né? Quer dizer, para você trabalhar com liderança, você tem que entender dos conceitos de base, das competências de base. Por exemplo, uma competência de base de um líder é, sim, saber dar feedback. E feedback tem técnica. Só que para saber dar feedback, e você entender de feedback, você tem que entender de comunicação. Você tem que entender de modelos mentais. Você precisa entender sobre os perfis comportamentais. Por quê? Como é que você conversa sobre, estou pegando este exemplo, né? Sobre feedback, se você não sabe como é que se aplica um feedback? Se você não domina conceitualmente o conceito, né? A técnica do feedback. Por exemplo, como é que você leva os seus clientes, né, a poderem ter uma outra visão de liderança, se para você não é claro as questões de liderança? Como que você leva um líder a desenvolver, por exemplo, um líder a trabalhar e ele poder entender sobre a questão da construção da autoridade, se você não entende disso? Quando eu digo para vocês que trabalhar com liderança, né, com empresas e com líderes e com equipes, nós não precisamos entender do negócio do nosso cliente, nós precisamos apenas entender que ele tem um negócio, certo? E que esse negócio tem que ser sustentado, mas que nós precisamos entender sim de liderança e de comportamento humano e de competências de liderança. Porque eu vou te dizer uma coisa que eu me dei conta, por exemplo, né, que vocês estão falando sobre feedback, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Não é, primeiro, se eu tenho, quem quer trabalhar com líderes, por exemplo, vou dar alguns conceitos que assim não tem. Se você quer trabalhar com líderes, você precisa dominar, certo? Primeiro, você tem que entender sobre modelos mentais. Por quê? Eu vou pegar o exemplo do feedback. E isto é a habilidade. E é isso que eu digo para vocês que não tem num livro só. Porque, por exemplo, feedback, sim, ele tem um conceito, ele tem uma técnica. Só que para que isto aconteça, tem vários conhecimentos que estão por trás. Por exemplo, nenhum líder vai realmente incorporar o feedback na sua gestão se ele não entender qual é a função dele como líder.
se ele não souber a técnica do feedback, se ele não entender sobre comunicação e modelos mentais. Por quê? Porque um feedback efetivo, ele passa pelo líder entender a sua função, a sua responsabilidade. Passa pelo líder entender o que são modelos mentais. E passa pelo líder entender os fatores da comunicação. E passa pelo líder entender que, dependendo de quem está na minha frente, a minha comunicação muda. Por que treinamentos conceituais para os líderes não funcionam? Exatamente por isso. Porque se fica na teoria, é a mesma coisa que acontece com você quando você se sente inseguro, mesmo já tendo lido vários livros. É porque está na teoria, não está na vivência, não está na prática. E foi muito legal quando eu me dei conta disso, porque isso realmente me intrigava. O que fazia com que muitos profissionais, mesmo tendo metodologias próprias para os líderes, ferramentas próprias para os líderes, se sentiam inseguros, com medo de não saber responder, com medo de não vou saber o que falar. E aí eu me dei conta disso, que na verdade muitos não têm o conhecimento necessário, conhecimento teórico-prático. Quando eu digo teórico-prático é aquela teoria vista pelo olhar da prática. Me dei conta disso, que muitos não tinham, que muitos se sentiam inseguros, né? E podiam ler mais 20 livros que talvez não fossem conseguir se sentir seguros. Foi muito legal quando eu pude me dar conta disso, porque você sabe que uma coisa que eu tô sempre buscando é assim: como é que eu posso ajudar os profissionais a realmente alavancarem o seu negócio? Como é que eu posso ajudar, né, os profissionais de desenvolvimento a realmente terem um negócio lucrativo e sustentado e conseguirem impactar o mundo e mudar o mundo? Então, quando eu me dei conta disso, para mim foi muito legal, porque isso me mostrou um caminho, uma contribuição que eu também tenho que fazer com vocês, que é poder trazer o conhecimento teórico prático. Não estou falando aqui de metodologia e ferramentas, porque todas as nossas formações, certo? Todos os nossos programas, ele é metodológico e ferramental com serviços prontos, certo? O que eu tô falando para vocês aqui é, eu me dei conta que eu preciso dar um passo atrás e de verdade conversar sobre liderança. Esses dias eu resolvi, porque eu nunca faço live sobre liderança, certo? Porque o meu público de líderes e empresas, né, não é por aqui que eu converso com eles, não é neste canal, certo? É nos meus trabalhos, a minha estratégia já é outra pelo tempo que eu tenho no mercado, certo? Aqui, nas minhas mídias, eu converso com os profissionais que desejam atuar com empresas, com líderes e com equipes através do desenvolvimento comportamental. Eu tenho 2 braços no meu negócio. Um braço do meu negócio é eu, Liana, desenvolvedora de empresas, certo? Não é com esses líderes e com esses empresários que eu converso aqui, certo? E eu tenho um outro braço do meu negócio que é este, que é ensinar
a minha metodologia, é ensinar como é que a gente trabalha com líderes, com empresas, com equipes, como é que a gente ajuda essas empresas a transformarem o mundo, como é que a gente ajuda os líderes a serem líderes melhores, certo? E eu me dei conta exatamente disso, né? De que isso eu me dei conta pelos tipos de perguntas que eu estava contando para vocês. Eu resolvi fazer uma live sobre liderança, porque eu não falo aqui sobre liderança, porque eu sempre parti do pressuposto, e esse é um risco de quem é especialista, e eu sou uma especialista em liderança, eu sou uma expert em liderança, eu trabalho com isso há 25 anos, eu estudo isso há 25 anos. Um grande risco de quando a gente é expert é a gente imaginar que o outro sabe aquilo que a gente sabe. E eu me dei conta que não, que muitos de vocês precisam deste conhecimento de base. E eu quando eu me dei conta disso, né, eu já me dei conta há algum tempo e venho prestando atenção nisso. Esses dias eu resolvi fazer uma live sobre liderança. E as perguntas que me vieram realmente confirmaram isto. Tá, entendi que falta conhecimento de base. E sem conhecimento de base sobre liderança e sobre competências, a segurança não vem. E foi exatamente por isso eu lancei semana passada, né? Não sei se vocês acompanharam e eu já tinha, né? Eu tinha uma formação, tenho na verdade, uma formação que é para coaches, né? Sobre coaching individual. E eu lancei agora, essa semana que passou, a formação de processos individuais, que é para quem é coach, para quem não é coach, que é para atender os líderes individualmente, certo? E desenvolver competências. E nesta formação, pela primeira vez, certo? Eu coloquei um módulo específico dentro desta formação, que é um módulo que eu chamei um módulo conceitual, que é, entre aspas, um treinamento de liderança pros desenvolvedores de líderes. São 11 horas que eu vou fazer ao vivo, né? São 7 encontros de 1h30 que eu vou fazer com o grupo para aprofundar nos conceitos de liderança, nas teorias de liderança, nas competências de liderança. Alguns alunos me perguntaram assim: Liana, qual é a diferença deste programa que você lançou, né? Porque eu já vou falar desse outro programa. Qual é a diferença deste módulo, né? Digamos, desse programa aí, desse treinamento que você sobre conceitos e competências de liderança? Qual é a diferença das outras formações, dos outros treinamentos de liderança? E eu disse, a grande diferença é o seguinte: em todas as minhas formações e programas, eu ensino serviços prontos, certo? Quer dizer, se você faz, se você entra na formação de processos individuais, você aprende toda a metodologia, todas as ferramentas, como as situações especiais, como é que você conduz um processo individual do início ao fim com o cliente. Mas em nenhuma das minhas por exemplo, você faz a formação de trainer de líderes. Você aprende a fazer treinamentos vivenciais e você aprende um treinamento de 24 horas para líderes a realizar, né, um treinamento prontinho do começo ao final para você realizar com os líderes. Com todas as ferramentas, com todas as técnicas, com toda a base conceitual. Só que, quando eu estou fazendo essas entregas nas formações, como é que você trabalha o conceito de liderança com líder. E como nós trabalhamos dentro da metodologia vivencial, certo?
Eu não faço com vocês nas formações o aprofundamento conceitual, porque eu partia do pressuposto que você sabia. Só que eu me dei conta exatamente disso. Não, eu preciso aprofundar. Eu preciso levar este conhecimento de uma forma estruturada para os profissionais de desenvolvimento de líderes. E isso é aquilo que eu falei antes, né? Quando vocês me pedem referência bibliográfica, né? Livros. Não, isto que eu ensino da forma como hoje eu tenho isso construído, isso foi uma construção, não está em nenhum livro específico. Está nos milhares de livros que eu já li. E da prática que eu já tive. Então tem conceitos que você me disser assim, Liana, de qual livro é este conceito? Eu vou te dizer, não é de livro nenhum. E é dos milhares de livros que eu já li. E foi exatamente por isso que, na semana passada, quando eu lancei, né, essa formação, que é uma formação de desenvolvimento individual de líderes, eu disse, não, eu vou colocar, porque olha, como é que me caiu essa ficha também? Porque vocês sabem que em todas as formações eu dou acompanhamento, né, por 3 meses, mentoria, acompanhamento. E vinha muitas perguntas de base, de conhecimento de base, né? E que, claro, ali eu não conseguia explorar, porque assim, é um curso, é realmente a gente poder aprofundar, né? Então, tudo isso começou a me chamar a atenção até que me caiu essa ficha, né? Talvez muitos profissionais ainda estejam se sentindo inseguros, ainda não estão tendo coragem de entrar para este nicho, ainda não se sentem seguros para ir lá sentar com um líder de coração aberto, porque se sente seguro que tem o conhecimento necessário. E aqui, de novo, não estou falando de metodologia e ferramentas, que é o outro pilar. Estou falando de entendimento de liderança. Entendimento do que é ser líder, entendimento das funções do líder, entendimento sobre as questões de poder na liderança, entendimento sobre modelos mentais, entendimento sobre feedback, sobre liderança situacional, sobre gestão de equipes, sobre resultados, sobre o papel do líder. E eu vou contar uma coisa pra vocês, quando eu entendi isto, né, pra mim isso foi um grande alívio, porque eu acho que isso vai ser uma grande contribuição, realmente vai ser uma grande contribuição. Então, pela primeira vez, eu coloquei dentro de uma formação um módulo específico sobre liderança, aonde nós vamos estar conversando sobre o que é ser líder, quais são as funções do líder, como é que é o poder formal, o poder pessoal, a construção da autoridade, o que é de verdade gestão de equipes, né? O que impacta as equipes, qual é o papel do líder, né? O que é feedback, o que é liderança situacional, o que é gestão de resultados. Eu vou realmente dar um treinamento de 11 horas sobre liderança. Mas, Liana, um líder pode participar? Não, porque não é voltado para o líder, é voltado para o profissional que vai desenvolver líderes. Então, é um entendimento teórico diferente, certo? É um entendimento teórico diferente. E aí, o que aconteceu? Eu abri a formação, né? Que é uma mega formação, que tem um grande campo aí no mercado, que é da metodologia individual, para poder atender individualmente empresários, líderes potenciais, pessoas que querem se tornar líderes, né? Líderes de todos os níveis, né? Só que o que aconteceu, né? Muitos começaram a me perguntar assim, Liana, eu já tenho
né? E alunos nossos, alunos meus. Liana, eu já tenho esta formação, a formação do individual. Eu já tenho, mas eu queria fazer este módulo apenas. É possível? Porque eu nunca fiz, nenhum aluno meu nunca teve um treinamento comigo sobre liderança. Sempre teve nas nossas formações e nos nossos programas, ele aprendeu as metodologias, as ferramentas e os serviços prontos, que são fantásticos, certo? Mas eu nunca dei um treinamento sobre liderança para os profissionais de desenvolvimento. E aí eu resolvi abrir este módulo, certo? Específico, que é um treinamento sobre liderança, sobre liderança e competências de liderança. Qual é o grande objetivo desse treinamento? É eu sentar com vocês durante 7 encontros, 1h30 por encontro, e a gente conversar, eu trazer para vocês a base conceitual e prática, porque isso é importante, certo? Eu não vou ficar falando de teoria para vocês, eu vou trazer a teoria na prática. Eu vou trazer o que é um conceito de liderança para vocês, mas eu vou explicar para vocês como é que isso é na prática. O que de verdade é este conceito no dia a dia dos líderes? O que isso significa? É um aprofundamento conceitual, teórico, prático, nos conceitos e competências de liderança. Então, eu realmente resolvi abrir este módulo, certo? Somente este módulo. A formação, tem a formação de processos individuais, aonde este módulo está dentro. Então, se você está aqui e você já entrou para a formação de processos individuais e desenvolvimento individual para líderes, você já tem isto dentro da sua formação, certo? Se você não entrou, né, e realmente deseja passar de 11 a 12 horas aí, conversando comigo sobre liderança em grupo, agora chegou a oportunidade. Este é um treinamento que resume esses 25 anos meus de estudo. Eu brinco, né, com a minha equipe, eu disse, olha, esse é um treinamento que eu podia vender a R$5.000 e ainda estaria barato. Porque eu levei 25 anos para fazer esta construção que eu vou passar pronta. Eu li milhares de livros, eu fiz centenas de cursos, eu investi muito financeiramente e tempo também, né? Mas, como eu disse para vocês, né, eu realmente entendi que ter um treinamento para vocês sobre liderança era algo extremamente importante, porque talvez você ainda se sinta inseguro. Para você que está começando, não, Liana, eu ainda não tenho nenhuma das tuas metodologias, mas esse nicho me interessa, mas eu me sinto inseguro. Este é um momento de você aprender sobre liderança. Este é um momento, este é um treinamento para você aprender sobre liderança. Como é que vai funcionar? Então, eu abri, certo? Eu abri este programa específico, que é este módulo, que eu vou entregar ao vivo. Serão 7 aulas, com 1h30 cada aula, certo? Aonde nós vamos trabalhar conceitos e competências de base. Liana, você vai ensinar a metodologia do processo individual, a metodologia de treinamento? Não, eu não vou ensinar nada de metodologia, nem de ferramentas. Isso vocês têm dentro das formações, certo? Essas 11, 12 horas que nós vamos ficar juntos vai ser entendendo, aprofundando nos conceitos e nas competências de base, certo? E eu garanto para você que se você não domina, se você não tem segurança teórica, técnica, teórica, você fica com medo de atender líderes.
E o que eu vou passar para vocês neste treinamento de verdade é o que eu construí nesses 25 anos estudando e fazendo cursos e praticando, né? Porque tudo isso vai para a prática e é isso que eu faço lá com os líderes. Só que agora é um entendimento do lado de cá, é o que nós, é o nosso aprofundamento em liderança e nas competências de liderança. E aí, né, eu tava discutindo isso com a equipe, eu digo, olha, esse treinamento podia custar 5 mil reais, eu não tenho a mínima dúvida. Primeiro, não tem nenhum treinamento assim no mercado. Não tem nenhum treinamento sobre liderança e competências de liderança voltados para os formadores e desenvolvedores de líderes. Então, ele é único. Segundo, o que eu estou passando é um conhecimento construído em 25 anos com muito estudo, muito investimento e que eu estou trazendo para vocês aqui neste momento, ele já pronto, estruturado, sistematizado, peneirado, né? Que você pode fazer sozinho, claro que você pode, mas eu garanto que você vai ter que ler muito, fazer muito curso e praticar muito, porque isto é a grande habilidade, certo? Então eu estou trazendo para vocês realmente toda a minha construção teórica sobre liderança, teórico-prática. Tudo que eu entendo sobre liderança, sobre competências de liderança, é isso que nós vamos trabalhar neste treinamento. Então, como eu disse, né, esse treinamento ele podia custar, esse programa, 5 mil reais sem problema algum. Só que vocês sabem que eu sempre me preocupo muito, né, de que o valor não seja uma objeção. Então, não vai custar 5 mil reais, certo? Este é um programa que ele vai custar, o valor dele normal é R$ 997, certo? Mas para esta turma, que é a primeira, e vocês sabem que sempre que eu tenho a primeira turma de qualquer programa que eu crio, ela tem uma entrega diferente e ela tem um valor diferente. Qual é a entrega diferente? Esta é a única turma que vai ser ao vivo comigo, que eu vou estar trazendo, compartilhando conhecimento com vocês e vocês vão poder estar tirando comigo as suas dúvidas. E nós vamos estar fazendo esta troca. Depois disso, este programa ele vai continuar, só que daí gravado, certo? Não vai ter esse momento de interação comigo. E o valor dele vai ser de R$ 997, mas única e exclusivamente para essa turma, ele tá com 30% de desconto para quem não é nosso aluno de formações. Então, se você ainda não é nosso aluno, esta é uma grande oportunidade de você ser e você vir fazer parte desta tribo, né? E o valor tá com 30% de desconto, então, e o valor é R$ 697, certo? Então, nessa primeira turma, para você que não é nosso aluno ainda de nenhuma formação, você tem 30% de desconto e você vai ter a entrega ao vivo, online e ao vivo, certo? Já tem datas, dias, tudo estipulado. Ah, Eliane, se eu não puder participar de algum dia, não tem problema. Todas as aulas, todos os encontros vão ser gravados, são 7 encontros. Eles vão ser todos gravados e disponibilizados na sua área de membros, de aluno. E você tem acesso ilimitado por 2 anos. Agora, para você que já é nosso aluno, vocês sabem que quem já é nosso aluno sempre tem uma condição especial, porque você já está nessa caminhada. Para os nossos alunos, vocês têm um mega desconto de 50%. Então, para vocês não é R$ 997, nem R$ 697. Para vocês é R$ 497. Ok? Quando eu digo que este é um programa único no mercado, e vocês me escutam pouquíssimas vezes falando isto é único, certo? Porque eu tenho um grande cuidado nesse sentido, né? Um dos meus valores é
né? Os 3 pilares do meu negócio é seriedade, quer dizer, é entregar com muita profundidade. O segundo é autenticidade. E este é um programa extremamente autêntico, né? Por quê? Porque ele é em cima de toda a minha vivência, de todo o meu estudo, onde eu vou trazer para vocês os conceitos e como é que isso de verdade funciona na prática. E outro pilar, outro valor nosso é integridade, certo? Então eu jamais vou dizer que algo é único se ele não for único, certo? Porque para mim integridade é eu ser honesto comigo e com você. Então este de verdade é um programa único. Vocês não vão encontrar ele no mercado deste jeito, certo? Aonde ele tem o foco no desenvolvedor de líderes, aonde se trabalha as competências e os conceitos de base. Quer dizer, estou trazendo para vocês tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tudo que eu apliquei nesses 25 anos. Claro, tudo é exagero meu, combinado? Porque não é possível, em 11, 12 horas, né, a gente passar tudo. Mas sim, vocês vão ter os conceitos e as competências de base da liderança. Combinado? Então fica aqui meu convite. Vamos lá. Nós já começamos esse programa semana que vem. Então as inscrições vão até a semana que vem. Com este desconto. Depois eu acho até que eu vou deixar aberto, certo? Porque como são 7 aulas ainda dá para entrar. Só que aí você vai entrar pelo valor normal, R$ 997. Então, para você que ainda não é nosso aluno, essa é uma grande oportunidade de você vir para o lado de cá, aprendendo sobre liderança. E para você que já é nosso aluno, talvez seja isso que está te faltando. E você tem 50% de desconto, ok? Todas as informações estão aqui no link da bio, aqui no Insta. Se você tá no Face, daqui um pouco vai estar aqui embaixo, mas sugiro que você venha, né, pro Insta aqui também. Nós estamos com um grupo, certo? Que eu vou abrir, eu abro o grupo para vocês poderem tirarem dúvidas sobre a formação. Então, se você não tá aqui no link, aqui na bio também tem o link para você entrar no grupo exclusivo para tirar todas as suas dúvidas, certo? Caso você não encontre, pode nos chamar que a equipe passa para vocês. E fica aqui o meu convite, lembrando que este programa, certo? Ele vai até, com este desconto, somente até o dia 24. Combinado? Deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui, alguma dúvida. Vamos ver, deixa eu ver aqui, meus queridos, se vocês colocaram alguma dúvida. Ó, que legal. Não sei como é seu nome. Aqui não aparece seu nome. É preciso aceitar ser líder. Eu sempre digo que é preciso querer ser líder. Essa é uma das primeiras perguntas que eu sempre faço em todos os meus processos de desenvolvimento, né? Você escolheu ser líder? Porque ser líder é uma escolha. Necessita ser uma escolha. Isso, Sandra. A Sandra falando dos estilos, né? Legal, a Sandra falando do feedback. Esta é uma grande competência. Feedback é uma das principais competências de gestão de equipes, né? Líderes que não sabem trabalhar com feedbacks não melhoram as suas equipes. Então, dentro da competência, né, de gestão de equipes está o feedback. Legal, obrigada, Sandra. Eu fiquei muito feliz quando me dei conta, né, de que tinha este gap, né, que eu precisava ter um treinamento sobre liderança para vocês, né? Então tá aí a oportunidade. Legal, legal. Tô te esperando então, Sandra. Vai ser muito 10, vai ser muito 10. Pensem, nós vamos passar 12 horas conversando sobre liderança. Nós vamos passar 12 horas entendendo sobre as competências de liderança.
Nós vamos passar 12 horas aprofundando no tema liderança. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser muito top. Vai ser muito legal. Ok, meus queridos. Então, vamos lá. Tô esperando vocês do lado de cá, certo? Para você que é nosso aluno, você tem 50% de desconto. Então, neste momento, este mega treinamentos de liderança para você, né? Para você aprofundar nos conceitos, nas competências de base, com 7 encontros ao vivo e online comigo. Está neste momento por apenas R$ 497. Olha, um presentaço, né? Um presentaço. E para você que ainda não é nosso aluno, né? Você está com 30% de desconto. Então, com um valor extremamente acessível também. R$ 697, que vocês podem parcelar em 12 vezes. Combinado? Estou esperando vocês, porque nós começamos semana que vem, certo? E você vai estar com este treinamento desenvolvendo a sua habilidade de trabalhar com líderes a partir do conhecimento, a partir do aprofundamento do conhecimento. Eu não tenho dúvida alguma que ao final deste treinamento você vai se sentir muito mais seguro para sentar e conversar com um líder, para fazer uma live sobre liderança, para responder qualquer questão que possa aparecer sobre liderança e suas competências. Combinado? Tô te esperando do lado de cá. Um grande beijo, um ótimo dia e amanhã, 8h30, temos outra live aqui. Beijo, tchau!